Olá pessoal, eu sou a professora Amanda, professora do 3º ano. Hoje nós vamos ver matemática das atividades que vocês receberam da escola. Então vamos lá. Bom, os números, todos os números que a gente conhece são formados por algarismos. Quais algarismos que a gente usa? De 0 a 9. Então, esses algarismos aqui formam todos os números que vocês conhecem. Então, nós temos 3 casinhas, a casinha da unidade, a casinha da dezena e a casinha da centena. Então, os números moram dentro de casinhas, para você entender. Bom, quais números que moram na casinha da unidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses aqui ficam na casinha da unidade, tá bom? Bom, e aí? Eu tenho os números que ficam na casinha da dezena. Quais são eles? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Até o 99, eles moram dentro da casinha da dezena, tá? São 2 algarismos para representar um número. E aí, por último, nós temos a casinha da centena. Quais são os números? Os números acima de 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Até 999, eles ficam na casinha da centena. Aí, vocês receberam na primeira atividade uma tabelinha. O que vocês vão fazer nessa tabelinha? Vocês vão completar com os números que estão faltando. Vai de 300 a 399. Lembrando que o 300 mora onde? Na casinha da centena. E eu tenho 3 centenas, ou 30 dezenas, ou 300 unidades. Tranquilo? Então, depois que você completou os números lá bem bonitinho, você vai escrever por extenso. O que é escrever por extenso? O nome dos números. Então, você escreve 308, 320, 315. Presta atenção na hora de escrever para não escrever 315. Presta atenção como você vai escrever, tá bom? Então, é bem fácil essa atividade. Tranquilo? Agora, nós vamos fazer o que vem antes e o que vem depois. O que vem antes dos números que estão aqui no meio. Já tem um exemplo aí. O que vem antes do 302? 301. E o que vem depois do 302? 303. Se você tiver dificuldade, você pode voltar lá na sua tabelinha e olhar, tá bom? A tabelinha que você completou na atividade anterior. Muito fácil, né? Bom, os números, eles moram nas casinhas, como a gente já viu. Unidade, dezena e centena, né? Aí, nós vamos aprender a decompor. O que é decompor? Como esse número é formado, né? E aí, a gente tem o número 138. Então, vamos lá. O 8 mora na casinha da unidade. O 3 mora na casinha da dezena. E o 1 mora na casinha da centena. Então, eu tenho uma centena, 3 dezenas e 8 unidades. Uma centena vale 100, 3 dezenas vale 30 e 8 unidades vale 8. Então, eu tenho 100 mais 30 mais 8 igual 138. Então, eu estou decompondo o número. Eu estou vendo como ele é formado. Fácil, hein, gente? Vamos mais um. 295. O 5 na casinha da unidade, o 9 na casinha da dezena e o 2 na da centena. Então, esse número é formado por 2 centenas, 9 dezenas, 5 unidades. 2 centenas vale 200, 9 dezenas
dezenas vale 90, 5 unidades vale 5. Então, vamos decompor 200 mais 90 mais 5. Eu formei o número 295. Depois que vocês viram como que os números são decompostos, como eles são formados, você vai fazer essa atividade aqui. Você vai ler e escrever com números. Então, primeiro exemplo, 325. Agora vamos fazer o outro, 315. E assim em toda a tabelinha. Depois que você escreveu com números, você vai fazer a decomposição. Lembra da decomposição? Então, a decomposição dos números, igual o exemplo que eu dei. Como é formado o 322? O 322 ele é formado por 300 mais 20 mais 2. 322. Então, 322. O 2 mora na casinha da unidade, vale 2. O 2 que mora na dezena vale 20. E o 3 que mora na centena vale 300. Você precisa fazer isso com todos esses números. Para te ajudar, você pode escrever em cima, unidade, dezena, centena. Aí você vai entender, tá bom? Agora vocês vão colocar os números na ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Pense em você. Você nasceu e foi crescendo. Ordem crescente. Então agora nós vamos olhar esses números aqui. Qual vem primeiro? Se eu vou fazer do menor para o maior, o primeiro vai ser 306. E o que vem depois? Aí a gente vai olhar aqui, ó. Qual será? 307. E assim você vai fazer até o final, do menor para o maior. Agora, o exercício 4 é ao contrário. Você vai fazer do maior para o menor. Como que eu vou fazer? Vou olhar aqui, qual é o maior desses números que eu tenho? 398. Então, eu venho aqui, 398. Aí, eu vou olhar, qual será depois do 398 o maior? Olha a minha linha, 389. E assim eu faço até o final. Tranquilo? Muito fácil, eu achei. Agora, o 5... Você tem que descobrir o que vai acontecer. Nós vamos brincar com esses números. Ó, começou. 380 mais 2. Quanto que dá? 382. Agora eu vou pensar. 382 menos 1. 382 menos 1. Vamos pensar. 381. Agora você vai somar mais 2. E depois desse resultado, você vai tirar 1. E vai pôr o resultado aqui. Você vai fazer agora, né? E o 375, a mesma coisa. Tranquilo, né, gente? Agora nós vamos fazer umas continhas, né? Qual conta que nós vamos fazer? De adição. Então, você vai pegar o número. Posso virar assim, né? Não, então, vou voltar. Eu não posso perguntar no meio do negócio. Nós vamos fazer agora a continha de adição, tá? Mais, vocês falam mais, mas chama-se adição. Está escrito para você armar e efetuar. Então, você vai montar a sua continha. Vou dar uma dica. Põe aí, ó, unidade, dezena, centena. Lembra das casinhas que moram os números? E eu vou pegar os 153 e vou somar ao 136, ó, fazer uma adição. Morando na casinha, um número fica embaixo do outro, você não vai errar a sua continha. E aí você vai somar 3 mais 6, põe o resultado aqui. 5 mais 3, põe o resultado aqui. 1 mais 1, põe o resultado aqui. Tranquilo?
com as outras atividades também, tá bom? Aqui nós temos, ó, subtração. Então, nós vamos fazer continha de menos. Então, você faz unidade, dezena, centena. Mora na casinha. E aí, você vai subtrair, você vai tirar. Um número embaixo do outro não tem erro. 7 menos 2, quanto que deu? 5. E assim você vai fazer com todos os números. Ah, eu tenho dificuldade. Pode pegar palito, pode pegar lápis, mas tenta fazer sozinho, hein? Não espera o resultado da mamãe e do papai, não. Bom, agora nós temos uma tabelinha. Vamos ler a tabelinha e interpretar o que tem nesses dados da nossa tabela. Então, o que essa tabela mostra? O tempo médio de vida dos animais. Então, a coruja, ela tem 24 anos, ela vive 24 anos em média. O corvo vive 69 anos, o elefante, 60 anos, o golfinho, 65, o leão, 25 anos, a tartaruga, 100 anos, o tigre vive 25 anos, e a zebra vive 15 anos. É a média de vida dos animais. Aí você vai ter que olhar essa tabela para responder as questões que estão aí na sua atividade. Então, você tem que interpretar os dados. Então, você vai olhar lá, qual animal vive mais? Qual animal vive mais tempo? É mais velho? Você vai procurar na sua tabelinha. Qual animal vive menos? Menos tempo, mais novo, você vai olhar também e escrever o nome do animal aqui na frente. Bom, na questão C, quantos anos o corvo vive a mais do que a coruja? Então, a gente vai olhar agora a idade do corvo. O corvo tem 69 anos, a coruja tem 24. Vamos montar uma continha aqui, né? Para vocês entenderem isso. Quando eu falo a palavrinha a mais, não significa que eu vou fazer continha de mais, não significa que eu vou somar. Eu vou ver a diferença de idade. Quantos anos ele vive a mais significa que eu vou fazer uma continha de subtração, uma continha de menos. Então, toda vez que surgir esta palavrinha aqui, ó, é uma pegadinha, não é para você colocar a continha de mais, é a continha de menos, tá bom? E aí você vai fazer a conta e colocar o resultado aqui. Depois, quem vive mais, o golfinho ou a zebra? Então, quem vive mais? Quem é mais velho? O golfinho ou a zebra? Você vai olhar na tabelinha e escrever a resposta aqui. Quantos anos a mais? Aí você vai fazer a continha de subtração. Tá bom? Bom, aqui eu trouxe a tabelinha de novo e a mesma coisa, ó. Quantos anos o elefante vive a mais que a coruja? Você vai pegar a idade do elefante, você vai pegar a idade da coruja e vai fazer a continha de subtração. Também na F e na G. Todas essas você tem que prestar atenção na continha que você vai fazer. Bom, quais são os animais que vivem a mesma quantidade de anos? Então, você vai olhar e ver quais são os animais que vivem a mesma quantidade de anos e colocar aqui. Se tiver, você coloca. Se não tiver, você escreve não tem, tá? Você olha a tabelinha. Bom, você vai organizar esses animais por ordem decrescente. Então, você vai pegar os anos e vai fazer do maior para o menor. Qual é o mais velho aqui? Tartaruga. Então, você vai pôr a tartaruga lá, 100. Depois, você vai olhar qual é, depois da tartaruga, 69 anos. E você vai pôr só um número, tá, gente? E depois, você vai fazer da ordem crescente, do menor para o maior. E vai escrever aqui. Aqui, você só vai copiar os números ímpares. Lembra que os números ímpares, eles terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, ímpar são os números que formam
que não formam parzinhos, tá? Não tem como ter par. E você vai olhar qual o número da unidade que é ímpar e você vai copiar aqui. E você vai colocar qual é o maior número da tabela e qual é o menor número da tabela. Então, todos esses exercícios aqui, de A a M, você tem que prestar atenção nos dados da tabela. Bem tranquilo, bem fácil. Se tiver alguma dúvida, pode procurar o professor nos grupos que o professor vai dar suporte, tá bom? Então aí, gente, vocês viram as atividades de matemática, tá? Qualquer dúvida pode procurar o professor e tirar os questionamentos de vocês, tá bom? Mas tá bem tranquilo, bem fácil, é só prestar atenção nas atividades. Bons estudos!